houve um vazamento na Petrobras, onde vai ser a nova exploração da margem equatorial. E esses dias essa novela ganhou mais um capítulo, e nesse vídeo eu quero abordar vários temas. Primeiro, a viabilidade dessa operação, no sentido de segurança e até de lucratividade. Segundo, se der lucro, seja para os investidores ou para o país, qual a importância estratégica para o país dessa operação? Se isso mesmo faz sentido. Além do mais, se faz sentido explorar petróleo num mundo que caminha para uma transição energética. Quarto, como o mercado reagiu a isso, porque as ações da Petrobras tiveram um comportamento bem atípico, inclusive eu sou um acionista da Petrobras. E quinto, como isso pode impactar a sua vida no presente e principalmente no futuro bem próximo. Então vem comigo que esse vídeo tá bem especial. Bom, antes de tudo, lembrando rapidamente o que é a margem equatorial. A Petrobras, obviamente, você já conhece. Que, aliás, a Petrobras, só para você ter uma ideia, ela explora, tá? Hoje em dia, ela é uma empresa basicamente de exploração offshore. Daniel, o que é offshore? É no mar, tá? Onshore é tipo em terra e off quer dizer que é no mar. 95% em média da exploração da Petrobras hoje é no mar. Inclusive, lá na margem equatorial também vai ser. E a margem equatorial, ela tá localizada numa região chamada Amazônia Azul. Tudo isso aqui é chamado de Amazônia Azul. Daniel, então tudo isso é a margem equatorial? Não, a margem equatorial, na verdade, é só essa parte mais ao norte do país, que vai desde o Amapá até aqui o Rio Grande do Norte, tá? A Petrobras, inclusive, já tem alguns poços de perfuração nessa parte aqui, mas teoricamente não é aqui que está o grande ouro. O grande ouro está aqui na foz do Amazonas, tá? Só lembrando, leva o nome Amazonas, né? Inclusive eu sou amazonense, mas a galera que é mais militante, né, pode falar assim, Amazonas, então não toque e tal. Gente, o Amazonas está bem longe daqui e a própria foz do Amazonas está bem longe, tá? São 500 quilômetros de distância. Daniel, e provavelmente tem muito petróleo aqui? Sim, muito provavelmente sim. Por isso que a Petrobras está fazendo esses estudos, ela já foi autorizada. E por que se deduz isso? Porque esses países aqui, a Guiana, o Suriname e a Guiana Francesa, a maioria deles está tendo um crescimento de PIB gigantesco anualmente com essa nova exploração do petróleo. Porque tem muito petróleo aqui. Só para tirar uma dúvida também, a Petrobras hoje ela é muito especializada no pré-sal, tá? Então aqui tá o barquinho, né? Então imagina que você tem uma plataforma, um barco ou qualquer coisa aqui que vai explorar petróleo, tá? E aí o equipamento vem de cima para baixo, tá? Por que que falam que o petróleo do pré-sal é pré-sal? Tá aqui a camada de sal. Daniel, mas olhando de cima para baixo, o pré-sal não tá depois do sal? Isso aqui é a camada de sal, tá? Ó, que é sal, ó. E o petróleo tá aqui embaixo, tá? Não seria pós-sal? É, mas é porque assim, ó, nós que somos aqui do barquinho e das plataformas de petróleo, a gente que é novo na Terra, né? A Terra nasceu aqui de baixo para cima, teoricamente, né? Então primeiro veio essa camada, depois essa camada, depois essa camada, depois o sal. Então o petróleo aqui veio pré-sal, ele veio antes da camada de sal na história da Terra. Daniel, e onde está o petróleo da margem equatorial? O petróleo da margem equatorial é mais em cima, tá? Não necessariamente tem essa camada de sal lá na margem equatorial, tá? Mas o que eu quero dizer é que provavelmente o petróleo de lá, ele é mais raso, ele é menos profundo do que o petróleo aqui do pré-sal. Daniel, então é mais fácil? Pode ser que sim, é provável que sim, mas não é uma garantia 100%. Fora que existem outras desvantagens também lá da margem equatorial, como por exemplo, na superfície do mar mesmo, ela é mais turbulenta e você tem outras questões também, mas se for chutar, provavelmente a Petrobras se estabelecendo bem, provavelmente ela vai ter uma facilidade maior, tá? Mas eu não quero dar essa garantia porque a exploração nem começou. E Daniel, há perigos nessa exploração? Como todo mundo sabe, há uma briga aí de uma galera que quer explorar com uma galera que não quer explorar, ou pelo menos tem muito medo dessa exploração. E nessa parte do governo, o próprio presidente Lula é a favor da exploração, apesar dele ser aí um entusiasta da transição energética, mas ele já falou sim que o petróleo por algum tempo ainda vai ter uma importância estratégica para o país, e mesmo dentro do governo ou de apoiadores do governo, tem gente que é contra. O pessoal chama isso aí de o marinismo, né? De que a Marina Silva seria muito conservadora com essas questões ambientais. Quem tá certo, quem tá errado? Bom, na via das dúvidas faz um bem bolado aí, né? Dá pra fazer a exploração, mas sempre com uma alta fiscalização. Desde que seja realmente fiscalização e não birra, né? Mas aí com isso o IBAMA deu o sinal verde para a Petrobras para pesquisa na bacia da Foz do Amazonas. Ou seja, o IBAMA autorizou que a Petrobras começasse a furar uns poços lá para ver o que tem. Não é exploração para vender ainda, é uma pré-exploração. E aí nisso ocorreu o vazamento que eu te falei, mas já volto aí, tá? Inclusive essa reserva, Daniel, mas vale a pena explorar? Estima-se que, se tiver petróleo lá, vai ser algo entre meio, ou seja, metade do pré-sal e até o dobro do pré-sal, tá? Mas, cara, é uma estimativa, assim, bem estimativa mesmo. Pode ser muito menos, pode ser muito mais, tá? Não tem unanimidade sobre isso, mas mesmo se for metade do pré-sal, ainda é bastante coisa, tá? E aí, esse trabalho começou a ser realizado até que a Petrobras confirmou um vazamento de um fluido na Foz do Amazonas. Então, primeira coisa, não vazou o petróleo.
Petróleo, você sabe, pode ser bastante poluente. O que vazou foi um fluido, inclusive a companhia disse que não há dano ao meio ambiente e à população. O vazamento foi identificado no último domingo, dia 4. Então isso aqui é uma notícia de janeiro, tá? Olha só. E eu vou te falar o que aconteceu de lá pra cá. Inclusive a notícia é do dia 6 de janeiro, tá? Então as atividades foram paralisadas no local e a empresa ainda não tinha divulgado quando as atividades retornariam. A Petrobras adotou todas as medidas de controle, notificou os órgãos competentes e o fluido utilizado atende aos limites de toxicidade permitidos e é biodegradável. Portanto, mesmo vazando, não há dano ao meio ambiente e às pessoas, e ainda assim eles controlaram o vazamento. Daniel, que fluido é esse? De acordo com a Petrobras, o que aconteceu foi a perda do fluido de perfuração em duas linhas auxiliares, tá? O fluido de perfuração é usado para lubrificar a broca. Então é só aquela lubrificada lá na broca antes de furar, né? E foi isso aí que deu uma vazada, mas isso aí é biodegradável e não faz mal, tá? E a empresa controlou, obviamente, o vazamento. E quando foi agora, poucos dias atrás, já em fevereiro, o IBAMA aplicou uma multa de 2,5 milhões à Petrobras por vazamento de fluido na foz do Amazonas. Então, mesmo sendo biodegradável, tudo certo, a Petrobras tomando todos os controles, ainda se houve a multa, ok, não me pareceu uma multa exorbitante. Daniel, mas 2,5 milhões é muito. Cara, isso aqui pra Petrobras, isso aqui não é nada, tá? Então me pareceu ok, cada um fazendo o seu jogo, e na meu ver é importante que seja assim. Eu sou a favor dessa exploração da margem equatorial, tá? Daniel, mas você voltou da China agora, você viu os carros elétricos, a transição energética, vamos já falar desse assunto. Mas independente disso, que eu vou te mostrar no final alguns gráficos que você talvez não tenha ideia, eu sou sim a favor dessa exploração. Eu acho que isso pode ser bastante estratégica e positiva para o país, tá? Inclusive, a Petrobras é uma das melhores, se não a melhor empresa do mundo para fazer esse tipo de exploração. Não só porque ela tem alta experiência em mar, mas como a responsabilidade dela ambiental é muito baixa, o nível de vazamento dela de petróleo mesmo é raríssimo, e ela é uma das empresas mais cuidadosas do mundo, tá? E as ações da Petrobras tiveram um comportamento atípico, tá? Lá no dia do vazamento, ela estava em torno de R$30, e ela subiu absurdamente. Então, pô, Daniel, ela vinha caindo, teve o vazamento, ela caiu mais um pouquinho. Mas logo após o vazamento, ela subiu para R$37, ou seja, de 30 para 37, se fosse para 33 era 10%, 36 20%, então ela subiu mais de 20% só no último mês, uma alta que não é normal, é uma alta atípica, tá? Cara, uma empresa subir 20% em um mês, acontece? Acontece, mas não é muito comum. Aí você fala, Daniel, quais os motivos dessa alta? Ah, Daniel, já sei, porque nessa perfuração aí que vazou o fluido, eles já descobriram sim que tinha petróleo e o Insider Information vazou a situação. Não acho que é isso. Até porque a Petrobras seria a primeira a anunciar isso, né? E é uma informação tão grande que vazaria rápido, mesmo que ela não quisesse. Ah, Daniel, então é porque o mercado é maníaco? Tudo que é ruim pro meio ambiente, eles apostam. Não, gente, também não é isso. Você sabe que eu sou crítico ao mercado, apesar de ser investidor, eu sou bastante crítico aí ao mercado e essa caixa mais liberal, mas também não é isso. Você fala, Daniel, já sei, o barril do petróleo subiu de preço. Eu aprendi com você que commodities, elas estão muito vinculadas ao preço do seu produto raiz, né, do seu produto que veio da terra. No caso da Petrobras, é o petróleo. Vamos ver então o preço do barril do petróleo. Se houve alguma grande mudança no último mês, a gente vê que em janeiro o preço do barril do petróleo estava $70 e agora está $67, até caiu. Em relação a dezembro, subiu um pouco, estava $60 em dezembro e agora em fevereiro está 67. Então, Daniel, teve uma alta em janeiro e uma queda em fevereiro. Será que foi por isso essa alta de 20%? Porque em relação a dezembro, Daniel, subiu? Mas, gente, essa subida aqui era relativamente natural. Se você ver a história inteira aqui, os últimos 10 anos, na verdade, a gente está falando só dessa pontinha de variação aqui, tá? O petróleo já chegou a custar aqui $115, $130 o barril. Esse aqui é o Brent, tá? E agora está em torno de 67, $70. E essas variações já houveram aqui em outros períodos recentes e a empresa não subiu tanto assim. Então, Daniel, da onde que a empresa subiu? Aliás, antes de eu te falar porque ela subiu, calma que no final eu vou mostrar se vale a pena, por causa da transição energética, investir em petróleo ou não, tá? Fica aí. Mas, na verdade, a empresa subiu, a Petrobras, porque a bolsa inteira subiu. Daniel, e por que a bolsa inteira subiu? Já sei, mérito do papai Lula. A galera apoiadora vai falar isso. Quem é contra o Lula vai falar, na verdade foi sorte. O Lula só dá sorte. Ou então é culpa do Trump e as maluquices dele, que tá fazendo o dólar desvalorizar. Ou então, Daniel, na verdade isso é um cenário mundial, o capital externo tá indo para países emergentes. Bom, para ser sincero, na verdade é um pouco de tudo isso. Sim, o capital externo, né, tá tendo uma tendência de desvalorização do dólar mundial, inclusive o Trump quer isso, tá? Que o dólar passe a ficar mais barato, mais desvalorizado. Então, para isso, uma parte desse capital tem que ir para alguns lugares do mundo. Inclusive, bancos centrais têm se desfeito aí das suas reservas de dólares. Muitos têm comprado até ouro. Inclusive, o Banco Central brasileiro comprou ouro e alguns outros títulos recentemente. Então, a dependência do dólar diminuiu um pouco e esse capital, ele quer ganhar dinheiro. Então, ele vai procurar países. Ah, Daniel, então não teve mérito do governo nenhum. Bom, pode-se dizer que teve algum mérito do governo pelo seguinte, o capital externo ele procura um país que pelo menos está relativamente estável. Então a inflação do país
tá moderada para padrões do Brasil. O nível de desemprego, não importa a ótica que você olhe, tá? Se é com Bolsa Família, sem Bolsa Família, da ótica antiga ou da nova, não importa, os números estão tão interessantes. O PIB crescido aí moderadamente, o dólar tá relativamente controlado. Então, para essa cartilha aí liberal ou neoliberal, que eu sou relativamente crítico, né? Eu acho que o Lula poderia fazer um mandato muito melhor, que o Lula não é desenvolvimentista, né? Aqui nem na China, né? Mas assim, para essa cartilha de centrão mesmo que a gente está acostumado no Brasil, são números moderados. E tem um número que é ruim, que é a taxa de juros que está alta, mas isso é até bom para o capital externo. Então o capital olha o Brasil, cara, o Brasil tá ok, ainda tá com jurozinho alto, vou colocar o dinheiro do Brasil. Mas se fosse isso, eles comprariam só título do Tesouro, renda fixa. E eles não compraram. O capital externo também está comprando bolsa. E a bolsa não paga o juro da Selic. A bolsa é renda variável. Então, não é o juro que explica tudo também, tá? Há uma crença de que o Brasil pode ir moderadamente bem a médio e longo prazo. Mas assim, menos mal que a gente tem alguns números desses, tá? Então, o capital externo está vindo para cá e a bolsa se valorizou bastante e a Petrobras é uma das empresas da bolsa e ela acabou crescendo. Agora, Daniel, faz sentido isso de explorar petróleo? Cara, o petróleo vai acabar, o petróleo não sei o que lá, o mundo inteiro é carro elétrico, é coisa elétrica, energia nuclear, eu já ouvi dizer que é a melhor, energia eólica é mais limpa. E eu vou te mostrar o porquê, a meu ver, faz muito sentido você ainda explorar petróleo de maneira, obviamente, sem denegrir tanto o meio ambiente, tá? Ah, Daniel, mas então tu tá concordando com o Trump? O Trump é um maluco? Eu não quero saber da opinião do Trump, eu quero saber da minha opinião. Eu vou te mostrar como um gráfico pode ser tendencioso, tá? O carvão, até 100 anos atrás, alguma coisa ao redor disso, esse gráfico é de 1900 pra frente, ele era a principal fonte energética do mundo, tá? Antes dele era a biomassa e tal, mas depois veio o carvão. E você pode ver por esse gráfico aqui, ó, essa cor aqui é o carvão, tá? Eu sou daltônico, então não sei exatamente o que é essa. Mas aqui, ó, o carvão, meu irmão, ele tinha muita importância e agora o carvão diminuiu. Em porcentagem, o carvão era 55%. Olha ali nas cores ali, o penúltimo texto tá escrito coal, ou coal, não sei como fala, tá? É carvão em inglês. E ele era 55% de toda a energia usada no mundo. E agora, o carvão está em torno de 24,6%. Aí você fala assim, Daniel, cara, o carvão era 55, agora tá 24? Então, cara, daqui a pouco o carvão vai acabar. Não, porque você tá olhando um gráfico em porcentagem, em share de marketing. Então, quando uma cresce a porcentagem da outra tem que diminuir, porque o todo soma 100%. Mas a produção de carvão em si não quer dizer que diminuiu. Você fala assim, Daniel, como assim não? Por exemplo, a do petróleo você vê que aumentou. Em 1910 o petróleo era 2,5%, tá lá, ó, oil. E agora o petróleo é 30%, 29,7% do mundo. Aí você pode falar, cara, então o carvão se ferrou mesmo, né? Eu vou te mostrar. Olha esse gráfico agora de produção absoluta mesmo, quanto que no mundo é produzido. Quando foi nos anos 60 aqui, ó, o petróleo passou o carvão. Então veja que eles empataram. Quando foi 65, essa linha de cima aqui é o petróleo, tá? Em 65 o petróleo passou o carvão. Beleza? Beleza. E a porcentagem de carvão em relação ao todo vem caindo. Mas a produção de carvão em si está aumentando. Você fala, Daniel, como assim? Ó? Em 1965, quando o carvão perdeu a liderança, ele produzia 16 terawatt-hora de produção mundial, tá? Aí você pode falar, Daniel, então só caiu a produção depois, né? Não, porque atualmente o carvão produz 45 terawatt-hora. Ou seja, a produção triplicou de carvão. Você fala, Daniel, não entendi, mas não caiu a porcentagem? Sim, a porcentagem é do todo. O petróleo agora é mais forte que o carvão. Beleza. Mas não quer dizer que o carvão caiu, ele continuou subindo, só que o petróleo subiu mais rápido. Basicamente é isso. Daniel, o que isso tem a ver com a transição energética? Tem a ver o seguinte, que outra fonte energética pode passar o carvão? Pode. Energia eólica, nuclear, energia solar, não importa o que passe. Mas provavelmente ela só vai crescer mais rápido que o petróleo, mas o petróleo vai continuar crescendo, a demanda de petróleo mundial vai subir. Mais ou menos o que aconteceu com o carvão. A demanda continua subindo, porque a demanda de energia mundial só cresce, cresce e cresce. Claro, o mundo está correndo para tentar fazer isso de maneira mais sustentável. Mas se você acha que porque num futuro talvez alguém passe o petróleo e ele caia para segundo, nem isso garante que a produção do petróleo vai cair, provavelmente ela vai continuar subindo, ou se mantiver estável ainda vai ser uma produção super alta. Então o Brasil não pode abrir mão desse recurso. Se não fosse o pré-sal agora, o pessoal fala, o pré-sal não mudou nossa vida. Cara, se tirasse o pré-sal da economia agora, ou toda a exploração da Petrobras, a gente já tá pagando muito mais caro no preço da gasolina. Simplesmente a gente ia exportar menos, porque querendo ou não, o petróleo ajuda nas nossas exportações, que acaba ajudando a trazer dólar, e o preço da gasolina é dolarizado, então a gente tem esse preço aí que a gente tem hoje nas bombas. Agora, se não fosse essa exploração da Petrobras, as exportações, etc., provavelmente a situação ia estar bem pior, tá? E a curva de depressão do pré-sal, ela vai chegar entre 2007 e 2030, então ela vai chegar no topo, ainda vai ter bastante petróleo, mas ela vai começar a cair. Então, a exploração da margem equatorial, que vai começar daqui a uns anos efetivamente, né? Então, tomara que quando ela comece, quando o pré-sal estiver caindo, a da margem equatorial venha subindo e a gente consiga suprir essa queda. Porque senão, serão péssimas notícias pra gente. Daniel, mas isso aí
o Brasil não tem que investir em refino, etc. Não tinha que ser estatal? Sim, eu sou, apesar de ser investidor, você sabe que eu sou mais desenvolvimentista. Eu acho que, em primeiro lugar, as grandes empresas do país, principalmente as estratégicas, deveriam ser estatais, assim como são na Noruega, assim como são nas principais sociais-democracias, assim como é na China, até na Arábia Saudita e outros países e tal, tem ampla influência estatal nisso. Mas já que não é, eu preciso ser pragmático, não vou ser o purista. Como assim, Daniel? Não é estatal, mas são a segunda melhor opção. É uma estatal de economia mista, ou seja, o mercado tem parte das ações, né? Das ações de que dão direito a voto, o mercado tem menos da metade, por isso que a empresa é predominantemente estatal ainda. Daniel, mas eu ouvi dizer que o mercado tem a maioria das ações da Petrobras. Sim, tem a maioria, mas as que dão direito a voto, que são as de final 3, as ordinárias, tá? O governo tem a maioria. Então, eu sou bastante pragmático. Não é estatal, mas é economia mista. Sim, eu vou investir na empresa e continuo sendo investidor. Inclusive, eu gravei um vídeo muito bom, que é se você pode ficar rico com a exploração da margem equatorial. Cara, eu fiz contas bem interessantes ali. Se você é um investidor, cara, dá uma olhada naquilo, porque assim, a minha rentabilidade de Petrobras, nos últimos 2 anos e meio, basicamente, é mais de 100%. Deve estar chegando em 130 e poucos por cento agora, nos últimos 2 anos, né? O pessoal falou que ia virar Venezuela quando o Lula ganhou lá. Eu aproveitei para comprar, ganhei dividendo, ganhei um monte de coisa. E com essa exploração da margem equatorial, vai aparecer novas opções bem interessantes. Inclusive, se você quiser aprender a investir conosco, a partir de março agora, será lançada a nossa mentoria do canal Investland. Não sei se já tem algum link aqui na descrição. No momento que eu gravo esse vídeo, o link ainda não está pronto, mas talvez nos próximos dias esse vídeo possa estar aqui, ou então ali para o final de fevereiro. Você já olha nos meus vídeos, com certeza vai ter um link, um QR Code, e você pode fazer a sua pré-matrícula ou ficar na lista de espera da nossa mentoria, que é o nosso treinamento de finanças e investimentos, com muita didática, estilo Investland, com muita edição, com um preço muito mais barato que os gurus de mercado vendem aí, e de verdade com uma entrega muito melhor. Eu já fiz o curso desses caras inteiros, já fiz MBA em investimentos. Os nossos materiais, PowerPoint, nível de didática, fora que eu não fico tentando te converter a nenhum tipo de ideologia, né, como alguns cursos aí fazem. Então eu considero que a gente está bem à frente. E a pedido de todos vocês, porque eu só tinha essa mentoria no mundo privado, eu estarei lançando essa mentoria abertamente em versão digital. Tenho certeza que vai ser a número 1 e a mais didática do mercado. Então aguarde novidade nas próximas semanas e fica com esse vídeo aqui se você pode ficar rico com a exploração da Petrobras na margem equatorial. Muito obrigado pela presença de todos, a gente se vê no próximo vídeo.